Então, meus queridos irmãos, terminamos a parte passada falando sobre o amor de Deus, e aquilo que Jesus falou em 17:3 do Evangelho de São João, que te conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse foi o propósito da missão de Jesus. Vamos ficar um pouquinho nesse único Deus verdadeiro. Desde o Antigo Testamento, se você ler ali no primeiro capítulo em Êxodo, capítulo 20, fala que o desejo de Deus, a exigência de Deus, ele disse: não terás outros deuses. Eu também já falei sobre o Salmo de número 15, sobre deuses, estátuas e tal. O povo de Israel tinha por tradição, e aí veio até hoje, em nossas casas, em muitas casas que se dizem cristãos, terem as suas estátuas de veneração. E o povo de Israel, quando saiu do Egito, ele veio com esse hábito. E outras nações pagãs também. E Deus veio lutando com esse povo a vida inteira, a nação de Israel. Irmãos, quando entraram na terra prometida, a terra que manava leite e mel, Deus usou Josué. Não vou contar toda a história de Israel, porque vocês vão cansar, mas bom seria ler o livro de Josué inteiro, para expulsar todas as nações pagãs da terra, cujo objetivo deles era a adoração aos deuses estranhos, porque Deus queria ser adorado por um povo, uma nação exclusiva, um povo que conhecesse a Deus, como Deus acompanhou o povo no deserto. Todos os milagres, os manás, a água da rocha, as codornizes, a água amarga se transformando em doce, a passagem do Mar Vermelho, tudo Deus mostrando para o povo de Israel que Ele era Deus, um Deus provedor e salvador. Deus que guardava o povo de Israel como alguém que cuida da menina dos seus olhos. E Deus foi levando, chegou na terra que manava leite e mel, irmãos. Não levou muito tempo e o povo começou a se prostituir diante de outros deuses. E Deus exortou, ensinou e pediu, implorou e mostrou de todas as maneiras, mas o povo de Israel não queria aceitar. Irmãos, se nós vamos falar sobre os livros de Ezequiel, esse é um exemplo nítido do que o povo de Israel fazia. Ele mostrou para Ezequiel as abominações que estavam acontecendo ali no templo de Jerusalém. Vamos dar uma olhada, já que eu entrei nesse assunto. Vamos ler, vamos para Ezequiel, Isaías, Jeremias, Daniel, antes de Daniel, Ezequiel. No capítulo 8, se não me falha a mente, de Ezequiel. 8. Vamos olhar para o capítulo 8. O capítulo 8 inteiro, irmãos, está falando sobre as abominações de Israel. E aqui no versículo 7, Deus arrebatou Ezequiel e foi levando, mostrando para ele o que estava acontecendo. E ele disse: levou-me à porta do átrio,
Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. E ele disse: entra na porta. E ele viu alguma coisa lá, e depois no versículo 14, ele levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz, que era a deusa da fertilidade. Olha só a abominação. Deus disse que encontrou uma brecha, uma porta aberta. Quando você abre a porta para a idolatria, o pecado está entrando na sua casa. Entra, Nicolau. E às vezes já vem um cidadão vestido. Entra, coelhinho da Páscoa. Não sabe nem o que tem debaixo daquela capa. E o povo de Israel, meus irmãos, não tinha jeito. E como Deus lutou, procurou, acontecendo alguma coisa, para que o povo de Israel voltasse. Eu acho que no capítulo 18, agora se não me foge a mente, eu estou cortando. E Deus vai falando com o povo de Israel, aqui no capítulo 8 eu falei, agora vem o caixa-som. E vamos para o capítulo 22, só estou resumindo rápido, para vocês não se cansarem. E Deus disse lá, leia o capítulo 22 também, lá no versículo 30 do capítulo 22. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Só fiz assim dois versículos. O que Deus queria dizer assim? Deus estava lutando de todas as maneiras para os filhos de Israel não cometer tal abominação. Mas eles não queriam obedecer à voz de Deus. E Deus permitiu que viesse Nabucodonosor e rodeasse, pegasse todos os filhos de Israel. E começou primeiro com os jovens. Qual era a política de Nabucodonosor? Eu vou usar os jovens inteligentes e vou falar a linguagem de Babilônia. Era uma outra linguagem, a linguagem dos caldeus. Não é aquela língua hebreia que Deus ensinou para Moisés, falou com Moisés lá no Monte Sinai. E eles aprenderam só aquela língua. E agora eles foram para a Babilônia, é outra língua, outra cultura. Lá em Babilônia já mudaram o nome de Daniel e os três jovens, totalmente diferente, porque queria introduzir na mente do jovem a cultura. Cuidado com a cultura. Isso é nossa cultura, nossa tradição. Nós recebemos a nossa tradição dos nossos pais. Eu não vou ofender o meu pai e a minha mãe, porque eu nasci aqui e quero morrer aqui. Eu nasci assim, quero morrer assim. Cuidado, meu irmão. Você que ama a palavra de Deus, observa o que esse menino está falando hoje. E aí, meus irmãos, isso levou quase 30 anos. Na verdade, levou 30 anos. Daí, quando eles levaram os jovens, que os jovens estavam começando a aprender, aí eles levaram os carpinteiros, pedreiros, ferreiros, os homens de profissão.
Quando chegaram lá, 10 anos depois, o jovem já tinha falado a língua dos caldeus, daí ensinar os velhos, os trabalhavam lá. Vocês vão orientar e vão ensinar a nossa língua. É assim que Nabucodonosor fez. E depois, mais tarde, vieram buscar as pessoas que não tinham profissão, mas tinham condições de trabalhar, no fim, deixar só os velhos e as crianças. Os aleijados, tontos, esse não dava, só ia para lá para comer, fica aí. Mas nós vamos estabelecer o nosso reino aqui, é domínio nosso. E daí vieram e destruíram todo o templo, acabaram. Entende? Porque Deus permite tal e tal coisa. Não sabe o que aconteceu lá atrás. Não discute com Deus. Quem tentou discutir com Deus e teve paz, não tenta descobrir, tenta obedecer e crer. Por que eu falo isso, irmãos? Porque Deus disse assim, vocês querem ídolos? Então eu vou enfiar vocês lá numa terra que é só idolatria. Vocês vão ficar 70 anos lá, porque eu procurei um aqui que estivesse abrindo a boca, dizendo, não faz isso, não faz aquilo que eu estou fazendo agora, mas não achei. Um entre todo o povo de Israel. Então foram todos. E que ficaram foram arrasados, acabados. Que Deus é ingrato. Não, Deus não é ingrato. Deus é justo. Aí ficou lá 70 anos. Os velhos foram morrendo. Aí tem uma carta. Vê a misericórdia de Deus. Em Jeremias 39, é que eu vou falando e a palavra está vindo. Jeremias 39, ainda Deus concede uma esperança para eles, porque sabe que o que ia acontecer lá, eles iam ter ídolo até aqui, entrando na boca. Você sabe quando a água está vindo, você está na ponta dos pés e não sabe nadar, come ídolo, bebe ídolo, vive. Não quero mais. Os únicos que a Bíblia diz que resistiram mesmo foi o profeta Ezequiel, Daniel, que Deus revelou para eles o futuro, tanto para Ezequiel como para Ezequiel. Deus revelou o futuro de Israel, já naquele início, que passou os anos 70. E para Daniel, revela o futuro que ainda vai acontecer. Até Jesus Cristo está revelado. E a 79ª semana, que entra o período da graça, depois vem os 7 anos da grande tribulação, que é a última oportunidade que Deus está dando para Israel. Aí que a coisa começa a encaixar, por causa disso estou lendo o livro do Apocalipse. E eles viveram de tanta idolatria que isso chega. Daniel preferiu ir para a cova dos leões, mas eu vou continuar orando a Deus. Israel e Azarias e o outro que eu esqueci o nome, preferiram ser jogados no fogo do que se prostrar perante a estátua que Nabucodonosor construiu. Isso é fé, isso é perseverar, isso é dizer o Senhor, é aquele que Jesus disse, que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro. Depois eu vou falar sobre Jesus a quem enviasse. Era esse o propósito que Jesus veio, revelar o Pai para o mundo caído e pecaminoso. Isso que estou falando para você hoje, meu irmão, meu amigo, seja lá quem for. Eu quero revelar a palavra de Deus, que é uma carta de amor escrita por Deus e mandada para você e para mim. E o povo de Israel, quando não quis mais, aí Deus usa o profeta Jeremias, que também é daquele tempo, só que Jeremias não foi para a Babilônia, Jeremias foi
deportado para o Egito. E lá no capítulo 29 de Jeremias 29, vamos ver o que está escrito. Ai, que Bíblia é difícil de achar Jeremias. Calma, pessoal. Marca ali, Jeremias 29. Eu sei que pensamento tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. Já vou achar. Carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Começou a entender agora, meu irmão? E ele vai lendo ali, vai lendo. Vamos ler só alguns versículos para não procurar. No versículo 4 ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Viram o que eu acabei de falar? Aí ele dá conselho para aqueles que estão lá, o remanescente, aqueles que perceberam que estavam lá porque pecaram. Se nós formos ler o capítulo 9 de Daniel, ele faz a oração de confissão. Nem vou entrar, mas pode marcar ali e anotar. Confissão de pecado dele, da nação, do povo, que pecaram loucamente. E ele buscou e jejuou e pediu misericórdia. Deus começou a revelar para Daniel. Ele fez um jejum de 21 dias, oração de 21 dias. E o príncipe das trevas veio impedir a oração de Daniel. E ele continuou orando os 21 dias. Sabe por que ele usou 21 dias? Porque são 3 vezes 7. E sabe, meus queridos irmãos, quanto tempo leva uma galinha, um ovo debaixo da galinha para eclodir? Exatamente 21 dias. Isso quer dizer, daí o Daniel diz o anjo diz para Daniel, desde a hora que você colocou os teus joelhos no chão para orar, a tua oração foi ouvida lá no céu. Mas o príncipe, o rei das trevas, veio com seu exército e Deus mandou mais uma camada de anjo. Então, quando você pedir em oração, você continua orando porque está chocando. Deus está guardando. Se Deus quiser me abençoar, abençoa, porque Ele sabe que eu sou isso, eu sou incrédulo mesmo. Não faça isso, meu irmão, continua. Olha o que diz em 18 de Lucas, da viúva. Insistiu, até que o juiz fez. Isso Deus está falando da insistência do povo de Deus para permanecer diante do Senhor como aquelas almas debaixo do altar. E porventura, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, o último versículo, capítulo 18 de Lucas. E chegou os 21 dias e o anjo rompeu a barreira e disse para Daniel, homem muito amado, desde a hora que botaste teu joelho em oração, Deus ouviu do céu, mas não tivemos um entendimento, mas está aqui a revelação. E aí Deus começa a revelar para Daniel as coisas que vinham no futuro. Ainda hoje está para acontecer. E agora aqui Deus fala com Jeremias, aos deportados que estão lá, a um remanescente, para Daniel, para aqueles 3 jovens, para Ezequiel. Ezequiel foi um dos primeiros que foi. Assim diz o Senhor, aquilo que eu já tenho dito. Edificai casas, habitai-as, plantai jardim e comei seu fruto. Tomai mulheres, gerais filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Por quê? O versículo 7.
procurai a paz para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, que te conheço a ti só como o único Deus verdadeiro. Está ligando? Porque na sua paz vós tereis paz. Mas vamos ler outro versículo? Porque o versículo, meu Deus, 11. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Está falando do remanescente que não dobrar o joelho perante a estátua de Nabucodonosor, nem adorar os ídolos lá. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos aqui que Deus nos ama e que deu seu Filho, e o que desejo de Deus é que nós amamos Ele de todo o coração e amamos a palavra dEle e recebemos a Jesus como nosso único suficiente Salvador, é porque tem um fundamento. Deus quer nos abençoar. E aqui nós continuamos. Aquele que nos ama e em que seu sangue nos lavou dos nossos pecados. No capítulo 1, versículo 18 de Isaías, Deus fala assim para o mesmo povo de Israel, fala para conosco. Então vinde e argui-me, perguntai, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve e brancos como a pura lã. Glória a Deus. O salmista Davi, quando ele pecou contra Deus, ele sabia da mácula que estava no seu coração. Ele ora a Deus. Ali no Salmo de número 51 é um salmo de perdão, de reconciliação, de quebrantamento de coração. Por quê? Porque Davi foi um homem ungido de Deus. Davi enfrentou o gigante Golias. Davi matou o urso. Davi matou o leão. Davi louvava a Deus com sua harpa e os demônios saíam da vida de Saul. Davi foi ungido, como muitos e muitos têm sido, e não têm coragem de voltar para o Senhor. Foram feridos e machucados pelo inimigo e se entregaram. Mas se aconteceu algo parecido contigo, meu irmão, volte-se para Deus hoje. E ali no Salmo de número 51, versículo 7, vamos procurar? Marca ali também. Glória a Deus. Esse até, vamos, 51, 7 eu falei, né? Glória a Deus. Salmo de número 51, é o versículo 7. Ele diz, olha aqui lá no Apocalipse, presta atenção. Ele diz, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora observe aqui, em Salmo 51, 7. O salmista diz assim, purifica-me com ísopo,
e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Glória a Deus. O que é purifica-me com isso? O sacerdote matava o cordeiro e o sangue do cordeiro era aspergido e pegava aquela esponjinha e aspergia, salpicava de cima e embaixo com sangue daquele cordeiro inocente. Por causa disso, São João, no capítulo 1, versículo 29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Purifica-me, olha o que ele diz, purifica-me com isso, tira, e ficarei lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir novamente júbilo, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que oculta o seu pecado, nunca mais o pecado sempre está à roda dele, de dia, de noite. A voz da consciência está falando. Pedro, meus irmãos, o que é pecado? Agora mexer numa outra área bem complicadinha. O que é pecado? Quando eu estava numa certa denominação, dizer o pecado venial, o pecado mortal, entende? Tinha outro pecado aí que esqueci até, venial. E o mortal também. Pecado, a palavra pecado, quer dizer errar o alvo. E quem não erra o alvo? E quem não erra o alvo? Me aponta um que não errou o alvo ainda. Só Jesus. Mas quando erra o alvo, o que acontece? Eu tenho um instrutor. Diz, não tem problema, eu te dou mais uma chance para te acertar o alvo. Por causa disso, lá em Hebreus, no capítulo 12, diz assim, o versículo 12 também: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Mãos cansadas e joelhos desconjuntados, ele erra o alvo. Joelhos trópegos, em outra palavra, ou joelhos trementes, não vai errar. E continua errando. Mas o bom instrutor, ele vai te ensinar. Jesus, para não errar mais. Jesus me ensina. É o que os discípulos disseram. Jesus nos ensina a orar. É para isso, para não errar, fazer oração de tolo. Então, se você errou algo, já falei demais de novo, continue tentando, porque o justo pode cair até 7 vezes, mas ele não ficará prostrado se ele confessar ao Senhor. Vamos continuar na próxima.